Olá, sexto ano. Aqui é a professora Daniele para mais uma videoaula. Hoje a nossa aula vai ser sobre tecidos, um conteúdo já dado a vocês, já apresentado. Só que nessa aula a gente vai ter uma breve revisão de tudo que é tecido para a gente fixar melhor o capítulo 7 do livro didático. Bom, gente, só relembrando, a gente tem ali o esqueminha, né, de células, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, um conjunto de órgãos sistemas e, por fim, a gente tem um organismo. Então, essa sequência é importante para a gente entender melhor como funciona e como se organiza o corpo humano. Lembrando que a gente está estudando sobre os tecidos e a ciência que estuda esses tecidos a gente chama de histologia. Também é interessante a gente entender esses termos. O que é um tecido? São um conjunto de células, essas células são especificadas, tá? Especializadas de determinada área. Já comentei com vocês que, por exemplo, a célula do sistema nervoso é diferente da célula dos nossos músculos, diferente da célula da nossa pele e assim por diante. E aí esse tecido vai ter uma função, seja proteção, seja isolamento térmico, seja levar informação para o cérebro como como tecido nervoso e assim por diante. Então, tecidos é um conjunto de células. Entendendo melhor sobre os tecidos, eles se dividem em alguns tipos. A gente tem os epiteliais, que podem ser de revestimento, como a pele, ou os glandulares, que são as glândulas de suor, de saliva e outras mais que a gente vai ver mais adiante. Os tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos, eles se dividem em propriamente dito, que é como se fosse o cimento das células, une uma célula a outra, dá aderência. O adiposo, que são as nossas camadas de gordura. O tecido conjuntivo ósseo, que tem a ver com os ossos. Tecido conjuntivo cartilaginoso, que tem a ver com algumas partes do nosso corpo que não possui ossos, mas possui flexibilidade e resistência. E o tecido sanguíneo, o sangue é considerado um tecido, e ele está dentro do tecido conjuntivo. Já nos tecidos musculares, a gente tem um tecido muscular estriado esquelético, que é aquele tecido que a gente tem na carne, né, nos nossos músculos. O tecido muscular estriado cardíaco, que a gente só tem no coração. E, por fim, o tecido muscular liso, que são tecidos do nosso intestino, do nosso estômago, que eles são involuntários, tanto o cardíaco quanto o muscular liso, eles fazem movimentos sozinhos. A gente não precisa levar essa informação para o cérebro, não. Ele já por si só já se movimenta. E o tecido nervoso, que, como eu já adiantei com vocês, faz parte da transmissão, né, transmissão de ideias, de vontades para o nosso cérebro. Vamos aprofundar mais um pouquinho sobre eles. Falando sobre o tecido epitelial, a principal função dele é de revestimento, né? A pele é o maior órgão que a gente tem no corpo, ela tem a função de proteger e de evitar principalmente a perda de água do nosso corpo. Uma das características é que ele não tem vasos sanguíneos, ele é avascular, por isso que ele precisa estar sempre acoplado a um tecido conjuntivo, para levar sangue até aquele tecido. Já falando sobre o glandular, ele tem como função o controle principal da temperatura. A nossa temperatura ela fica em torno de 36, ao máximo 37 graus, e quando isso excede essa temperatura, a gente vai trazer, né, vai ter o suor como uma válvula de escape para poder manter a nossa temperatura corporal. Além disso, as glândulas participam da eliminação de hormônios que são tão importantes para o funcionamento do nosso corpo. Elas podem ser exócrinas, como por exemplo a glândula do suor, porque a gente consegue expelir suor pelo corpo. Elas podem ser endócrinas, como a glândula tireoide, que elimina hormônios para dentro do nosso corpo, a gente não consegue visualizar isso, ou podem ser mistas, como o pâncreas, que vai fazer com as duas funções, tanto eliminar para fora do corpo, tanto dentro do nosso organismo. Então, aí tem uma imagem do tecido de revestimento e do tecido glandular. O
que eu queria acrescentar também são as camadas, né? Geralmente o tecido epitelial ele pode ser simples, com uma camada só de células, ou ele pode ser estratificado, como é a imagem que vocês estão vendo aí. Então, do lado esquerdo tem um tecido de revestimento, né, da pele. Essa parte embaixo, mais rosinha, é o tecido conjuntivo, unindo a pele e levando ali os vasos sanguíneos. E do outro lado tem um desenho de uma glândula, né, que ela vem bem profundo para depois expelir através da pele. Cada bolinha dessa, cada camada dessa significa uma camada de células, e isso a gente classifica o tecido como estratificado. Agora, sobre o tecido conjuntivo, né? Como eu já adiantei, é o tecido que vai ser a ligação das células, vai ser como se fosse o cimento que vai uni-las, que vai mantê-las no mesmo lugar e vai ter a função também de nutrir. Nutrir como? Através da irrigação sanguínea, preenchendo os espaços. Quais são as características? Ele pode ser frouxo ou denso, dependendo das fibras que o compõem. Então, quando ele tem muitas fibras, ele é considerado denso, e quando ele tem menos fibras, ele é considerado frouxo. Nessa imagem, a gente consegue ver uma imagem de microscópio, tem aí 3 etapas, começando pela epiderme, que é a pele, depois vem o conjuntivo frouxo e depois o conjuntivo denso. Geralmente, o tecido conjuntivo denso está mais ligado à proteção de órgãos, então proteção do coração, do fígado, dos intestinos e de outros órgãos também, do pulmão, está ligado a um conjuntivo denso. E também da região dos tendões, né? Essas regiões que são mais firmes. Só que o tecido conjuntivo ele se separa em diversas outras categorias. Uma delas é o adiposo. Ainda que a gente considere tecido adiposo, o ideal é tecido conjuntivo adiposo. Ele é formado pelas células adiposas e ele armazena gordura, né? Como vocês podem ver nessa imagem, que parece um olho, na verdade não é. Essa parte amarelinha é toda a gordura acumulada na célula. E com isso faz o organismo engordar, acumular depósito de gordura. Ele tem a função de reserva de energia e de proteção mecânica. Então, ele protege o nosso corpo a quedas, né? A embates e de isolamento térmico também. Ele consegue manter a temperatura por mais tempo. Geralmente, quem é mais gordinho soa bastante. Por quê? Porque tem um isolamento grande e faz com que o seu corpo retenha aquele calor, tá? É óbvio que é importante, mas também muita gordura na célula pode ser perigoso, pode trazer doenças. Então, é sempre bom o equilíbrio, tá? Tecido conjuntivo ósseo, né? Agora a gente já está falando, como o próprio nome já diz, sobre os ossos. O tecido conjuntivo ósseo forma os ossos, né? E ele possui 2 partes. Uma parte orgânica, que é onde tem as células do osso. Essas células, elas são chamadas de osteoblastos e depois elas se transformam em osteócitos. Como assim? A gente está em crescimento, né? Em permanente transformação no nosso corpo. Vocês, adolescentes, ainda vão passar por muita transformação, assim como uma criança passa para se tornar um adulto. E mesmo na vida adulta, a gente vai perdendo cálcio, a gente vai perdendo células do nosso osso, por isso que um idoso precisa tomar, às vezes, medicamentos para repor esses componentes ósseos que foram perdidos. Então, essas células, elas, durante a vida toda, elas vão amadurecendo e aí vão se transformando, mudando a estrutura do nosso osso. Ela possui uma parte também mineral, que é a compacta, que é a parte mais rígida, só que no centro da maioria dos ossos, ela possui uma parte esponjosa. E nessa parte esponjosa é que está um dos órgãos mais importantes, que é a medula óssea. A medula óssea, principalmente a parte vermelha, é responsável pela produção do sangue, das células do sangue. Por isso é tão importante. Pessoas que têm leucemia ou outras doenças imunes têm problemas também nessa medula, na produção de sangue, e acaba tendo o corpo suscetível a infecções, acaba tendo a proteção do corpo comprometida.
Outro tecido conjuntivo é o cartilaginoso, né? Ele não chega a ser um osso, mas ele também tem sustentação. Ele tem fibras e proporciona flexibilidade. Uma das características é que eles também não têm vasos sanguíneos, eles são avasculares e podem ser classificados de acordo com as fibras. Então, ele pode ser hialino, elástico ou fibroso, né? O hialino a gente encontra no nosso tórax, né? Nos ossos ligados ao nosso tórax, porque eles conseguem se movimentar, mas não tanto, né? Elástico tá nas nossas cartilagens, como orelhas, uma parte do nariz, e o fibroso está naquela região mais resistente, né, como a parte que a gente tem na coluna vertebral, entre os discos da nossa coluna vertebral. Isso tudo se trata de cartilagem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sangue. Ainda dentro do tecido conjuntivo, a gente tem o sangue, que também é chamado de tecido. Ele é dividido em duas partes. Primeiro é o plasma, que tem água e proteína, que dá aquela consistência líquida ao sangue. E o segundo são os elementos. Esses elementos figurados podem ser três tipos. Primeiro são as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. Função das hemácias, gente, levar o oxigênio. Então, o sangue ele vai levar oxigênio por todo o nosso corpo. Já os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, eles têm a função de proteção. Então, eles vão proteger o nosso corpo contra micro-organismos, são os famosos anticorpos. E, por fim, as plaquetas. As plaquetas, elas têm a função de coagular o nosso sangue. Então, quando a gente tem algum ferimento, prontamente as plaquetas vão para aquela região com uma proteína chamada fibrina e vai fechar aquele local, vai produzir como se fosse uma rede, impedindo que tenha sangramento, tá? E ele é produzido na medula vermelha, como eu já adiantei para vocês. Então, tem aí a imagem com cada componente do sangue. Próximo tecido não é mais conjuntivo, é o tecido muscular. Tem aí a imagem, ó, são os nossos músculos, a nossa carne. Ele tem a função de movimento e uma das características é que ele age por contração, né? Ele é como se fosse, imagina aí duas esteiras, uma entrando e uma alargando e a outra estreitando. É mais ou menos assim como funcionam as células do nosso músculo, mediante a nossa vontade. A gente manda a informação para o cérebro e o cérebro manda a informação para o músculo. Porém, né, se a gente for estudar mais a fundo, mais adiante vai ter um capítulo só dele, mas a gente consegue diferenciar em três tipos esses músculos. O estriado esquelético, que é o que eu acabei de falar, porém tem mais dois que eles são involuntários, ou seja, basta o ser humano estar vivo que eles vão funcionar, que são o estriado cardíaco, que faz com que o coração bombe, né, com que o coração bata, e o liso, do estômago, que faz com que o alimento seja processado e vá andando até chegar no intestino e depois no reto. Então, esses movimentos são involuntários, eles estão ali correndo a todo momento. Por último, mas não menos importante, tecido nervoso, que tem a função de transmitir estímulos através dos neurônios. Então, a gente não vai se ater muito a esse tecido agora, porque também a gente vai ter um capítulo só dele. O que a gente precisa entender é o que é um neurônio. É uma célula do sistema nervoso, ela tem esse formato aí diferentão, mas ela é importante para a transmissão de informação. Então, ela vai realizar a bomba de sódio e potássio, ela vai mudar elétrons para poder fazer como se fosse um choque mesmo e levar a informação do nosso cérebro para o nosso corpo e vice-versa, tá? Esse foi um resuminho sobre os tecidos. Continuem estudando, tá? A gente vai ter aula no Zoom também sobre isso na segunda-feira e uma boa semana para todos. Tchau, tchau.